Roberto Requião, boa noite para você. Obrigada aqui por estar conosco no Noite Brasil. Seja bem-vindo. Vamos à luta. Boa noite, Requião. Prazer enorme em revê-lo. Muito obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui do Noite Brasil, viu, conosco. Uma honra muito grande tê-lo conosco, tá? A honra é minha, Leandro. Aliás, depois que eu assisti a sua participação, eu acho que eu tenho muito pouca coisa a dizer. Não, imagina. Você fez uma análise correta de tudo. Mas eu quero entender isso a partir da sua análise. Eu tenho visto entrevistas suas, você tem achado muito interessante. Você se tornou, com muita honestidade intelectual, faço questão de dizer isso, um crítico importante do governo Lula, a partir de uma visão de uma história de vida enorme na política brasileira, né? E eu queria entender, fundamentalmente, por que sua crítica diz respeito principalmente à questão econômica, que eu já vi, inclusive, você falar que acha o Haddad um bom sujeito, mas que ele é um liberal e que a política do governo transformou o governo Lula no governo neoliberal. É isso mesmo? Mas eu não atribuo isso ao Haddad, atribuo isso ao Lula. Eu já vi o Lula dando entrevistas e afirmando que ele é um discípulo da Margaret Thatcher e do ex-presidente dos Estados Unidos, do Reagan, fazendo elogios à política trabalhista do Ford dos automóveis nos Estados Unidos, que era um antissemita. Mas não é só por isso, é só por essa boçalidade que eu analiso. É que ele considerava o trabalhador uma peça da produção. Não havia respeito no Fordismo a trabalhador algum. Sim. Era uma peça, tinha que estar bem alimentado para produzir direito dentro do esquema montado na produção de automóvel. Foi fantástico a época, ele superou a fabricação de automóveis do mundo inteiro, passou na frente da Alemanha e tudo mais, mas ele era isso. Ele era um cara de extrema-direita. E o Lula disse, não, eu admiro muito o Ford, e admiro a Thatcher e admiro o Reagan. Mas depois disso, qual é que é o governo do Lula? A Companhia Siderúrgica Nacional foi vendida como? A Petrobras foi privatizada como? Foi o Leandro Cortes e a Thalita que privatizaram? Não, foi o Fernando Henrique com o Gabrielli e logo mais adiante o Lula. Não, o Fernando Henrique e logo mais adiante o Lula e o Gabrielli. Hoje 64% da Petrobras é privada. Essa guerra que você fez uma referência rápida do petróleo às margens do Amazonas. Isso, o Rio Amazonas. O Brasil tem que ter acesso ao petróleo, o Lula discurso duríssimos. E daí o que ele fez? Imediatamente privatizou o petróleo na mão das multinacionais. Fez leilão, fez concessões. Então, o jogo do Lula é o jogo do liberalismo econômico, sem sombra de dúvida, com alguma compensação. As compensações liberais. Pequenos favores para manter o trabalhador calado. Você diz as políticas públicas, não é isso? Não vejo outro governo. É isso que está acontecendo. Então, isso me decepcionou profundamente. Inclusive com a minha entrada no PT, eu saí do PT. Pois é, eu queria muito saber, você entrou e saiu do PT, você entrou num momento, inclusive, foi muito generoso com o PT, no momento que era preciso ter um candidato do PT no Paraná, você se filiou ao PT e se entregou numa campanha muito confusa, muito complicada. E depois você se decepcionou com o PT. Essa decepção com o PT é com o partido ou diz respeito especificamente ao Lula? Com tudo, Leandro. O PT privatizou a Copel, Companhia de Energia Elétrica do Paraná. Através do BNDES, apoiou a privatização. Através da tal da PPI, está privatizando a Sanepar. Vendeu o porto de Paranaguá para um grupo estrangeiro. Nem o porto nós temos mais. Está vendendo a Celepar e fez um acordo político com o Rato, que é do PSD. Esse acordo político supunha o quê? Qualquer coisa menos Requião. Mas não é Requião pessoa, Leandro. São as ideias nacionalistas de soberania que eu represento e encarno na minha posição política. Eles fizeram um acordo com a direita e agem no Paraná como um partido de direita.
Você tem ideia, em Itaipu, até o diretor financeiro de Itaipu é o mesmo indicado pelo Bolsonaro. Até hoje. Até hoje. Foi mantido. Então, é uma coisa malucada. E é o que eles estão fazendo. Então, o Lula faz um governo de direita, assim. É isso. Toda clareza, um governo de direita. Você vê o governo Lula 3 como governo de direita. Hã? Você vê o governo Lula 3 como governo de direita, é isso? Eu não vejo o governo Lula, ele é assim, não sou eu que vejo, não é uma visão minha. É a prática do governo. É um governo de direita. Você veja agora, esse leilão da Petrobras, depois daquele escândalo todo, precisamos que o Brasil explore as margens do Amazonas, e ele gritando na televisão. O troço sai, no dia seguinte ele leiloa tudo para as multinacionais. Tem cabimento isso? Não tem cabimento. E a tal da parceria de preços internacional continua. A Petrobras. É Petrobras. Você sabe que 1 litro de gasolina hoje, ou de diesel, custa mais ou menos R$1. E nós estamos pagando na bomba aí por 6, 7. Tem cabimento isso? Ah, mas venderam a distribuidora. Sim, venderam. Mas o Lula está nesse jogo também. Está com clareza apoiando esse jogo de preço internacional. Não há dúvida alguma. Ontem, quer dizer, eu queria uma avaliação sua sobre os últimos acontecimentos. A carta do Donald Trump ao Lula, fazendo ameaçando, criando um tarifaço de 50%, e a reação do Lula. Se esperava que ele fizesse um pronunciamento à nação em cadeia, TV e rádio, esperou ontem, hoje, não vem, já avisaram que não vem, e ele decidiu resolver essa parada dando entrevistas, uma hora para a Record e outra deu ontem do Jornal Nacional da Globo, privatizando uma reação que eu, Leandro, acharia que teria que ser feita num espaço público. Sem dúvida. Qual que foi a sua avaliação? Assim, que estratégia de comunicação e de governo é essa e que você coloca a reação de um problema tão grave quanto esse dentro da TV Globo e da TV Record? Bem, primeiro eu acho que o Donald é um porra louca, o Donald Trump. E o aumento de tarifas para o Brasil foi um aumento que ele fez para todos os países que participam do BRICS. Até o texto é semelhante. A forma de escrever, as frases são iguais. Daí ele introduziu essa história do Bolsonaro para criar mais uma confusão interna aqui na disputa política do ano que vem. Eu acho que errou, porque ele consegue viabilizar uma unidade contra a invasão do Brasil por interesses que não são os brasileiros. Mas é a mesma coisa. E o Lula não respondeu nada. Não respondeu coisa nenhuma. Ah, nós somos isso, somos aquilo, mas a nossa soberania não está em jogo. Nada, não respondeu nada. Assim como foi o Lula que vendeu a Petrobras. Não, vamos abrasileirar o petróleo. Mas quem é que vendeu a Petrobras? Fernando Henrique, Lula e Gabrielli. Quem é que pôs aquele primeiro presidente da Petrobras e agora essa moça que está lá garantindo o preço internacional? Realmente absurdo para o consumidor brasileiro. É um jogo de privatização. É capital financeiro acima de tudo. Eu lembro quando o Carlos Lessa, meu amigão, estava no BNDES, que ele não queria privatizar, que deixar o Lula privatizar a Petrobras. Ele disse: o BNDES tem dinheiro para comprar essas ações todas. Na época que o Lula botou no mercado, ameaçaram ele de demissão. Não deixaram ele adquirir a Petrobras, nacionalizar. E depois com o aço. Mas com o aço foi diferente. Ele liga para mim e diz: você sabe o que eu vou fazer agora? O que você vai fazer, Lessa? Eu não vou perguntar para ninguém mais, eu vou comprar as ações da Vale. Comprou. Depois foram vendidas sem uma notícia numa televisão, numa rádio, num jornal brasileiro, durante o governo do Bolsonaro. Então, o jogo do liberalismo é o jogo do governo do Brasil, tanto do Lula quanto do outro. O Haddad, eu conheço o Haddad, é um cara sério, mas ele acredita no que está fazendo. Está errado. Não é o Lula, não é o Haddad, é o Lula. Você tem dito reiteradamente
que o problema central do governo Lula é que ele não tem um projeto nacional. Você acha que a ausência de um projeto nacional pode, sim, comprometer a reeleição do Lula em 2026? Eu acho que sim. A ausência de um projeto nacional torna desinteressante a eleição. Tanto faz o Lula quanto o de São Paulo lá. Fazem a mesma coisa. A política é exatamente a mesma. O Brasil precisa de um projeto nacional. É o que eu espero hoje. Eu estou entrando no PDT. Eu espero que o PDT se organize para fazer uma proposta soberana para o Brasil. Então, você se referiu agora há pouco ao Ciro. Claro, conhecemos bem o Ciro, mas ele tem propostas interessantes e tem outras coisas também meio treslocadas. Mas o Ciro deve permanecer no PDT e colocar um projeto nacional em discussão. Não é quem será o presidente, mas o projeto nacional que será votado. É muito interessante isso. Você acha que a perspectiva do Ciro ir para o PSDB acaba com essa possibilidade? Ou você está torcendo para ele permanecer no PDT e vocês dois juntos fortalecerem esse projeto nacional e estabelecerem uma candidatura? Acaba com o Ciro. Acaba com o Ciro. É. Você vê o Ciro como, de novo, uma possível candidatura para fazer frente ao Lula? Uma proposta nacional limpa, soberana, viável. Ele é e uma aliança em cima dessa proposta, ele é um candidato viável. Você não acha que ele é um candidato da direita, por exemplo? Sim, seria um candidato da direita. O Geisel era da direita, não era? Sim, lembra as muito. empresas estatais que ele fez? Várias. Lembra o que ele fez com a Petrobras, com a Vale do Rio Doce? O acordo nuclear com a Alemanha. O acordo nuclear com a Alemanha, ele era da direita. Então tem que haver uma proposta nacional, não tem. Então o pessoal hoje, eu fiz uma crítica hoje a essa vassalagem agora à China. Então pararam a vassalagem dos Estados Unidos, é China, China, China. A China, eu adoro a China. Conheço bem, visito sempre que posso a China para ver o desenvolvimento. Isso há dezenas de anos eu faço isso. Mas, porém, todavia, a China tem 1,5 bilhão de habitantes, tem que cuidar deles. O problema não é entregar o Brasil nem para os Estados Unidos, nem para a China, é ter um projeto de soberania nacional. E daí, uma parceria com esses países todos. A China está comprando terra no Brasil quanto pode. Isso é para industrializar o país? Não, isso é para plantar e colher e mandar para a China. Olha só, você está indo... Eu tive uma reunião com o embaixador chinês, eu e a Cátia Abreu, um tempo atrás, quando eu era senador. Ele deixou claro para nós, o almoço, deixou claro o interesse que eles tinham em comprar terras no Nordeste do Brasil, no Norte do Brasil. Mas para que não? Nós precisamos de comida. Nenhum interesse em industrializar o país, em trocar experiências tecnológicas. Eles cuidam, e fazem muito bem, dos interesses do seu país. Agora, nós, com um projeto de soberania, podemos entrar solidariamente nessa visão fraterna com os outros países, mas não aceitando mais a vassalagem. Qual é a diferença de uma vassalagem à China ou Estados Unidos? Não vejo alguma. Você não acha que a China... Embora do ponto de vista do governo interno, da preocupação com o povo e tudo, seja chinês. Mas eu digo assim, do ponto de vista da alternativa de relação econômica, diante, inclusive, dessas ameaças, desses tarifaços, dessa loucura do Donald Trump, a China é um bom espaço de abertura de diálogo comercial para o Brasil? Eu acho e o BRICS em geral? Acabar com a hegemonia da economia no mundo é um espaço interessante. Não tenho dúvida alguma disso. Mas nós não podemos ser vassalos da China. Nós temos que ser parceiros. A multipolarização da economia, que o Lula tanto defende, é bacana. Mas a multipolarização tem que ser feita com um país que tem um projeto soberano. Não um vassalo que entre nessa disputa entre Estados Unidos e China hoje como partícipe de um ou de outro. Se não houver um projeto soberano, a nossa posição vai ser sempre uma posição secundária de vassalagem para um ou para outro. Nós temos que ter um projeto nacional, defendendo os interesses do povo brasileiro, da nossa proposta.
Então, essa polarização interna, Bolsonaro e Lula, me deixa meio espantado. A política econômica não é a mesma? Não é a mesma de privatização das estatais, entregando, não é a mesma do Bolsonaro e do Lula? Então, qual é a diferença disso? Nós temos que ter um projeto nacional. Em cima desse projeto, o Brasil deve atuar nessa multipolaridade da economia no mundo, sem cair nessa armadilha do rentismo absoluto onde nós estamos metidos. Volta e meia cai a sua imagem. Está com um probleminha de internet aí. Eu estou lhe vendo e lhe ouvindo muito bem, viu? Caiu a minha imagem, não tinha reparado. Mas eu estou lhe vendo. Ah, tá. Mas eu estou lhe vendo e ouvindo muito bem. O importante aqui é você, não sou eu, não, tá? A gente quer ouvir as suas opiniões. Eu queria saber mais sobre essa perspectiva de um projeto nacional, que, pelo que entendi, você pretende entrar no PDT justamente para desenvolvê-lo, principalmente com o Ciro Gomes. Quais são as bases desse projeto nacional? O que seria feito de diferente do que já foi feito hoje no Brasil? Bom, seria feito de diferente, é uma volta ao nacional desenvolvimentismo. Vamos nos inspirar no modelo chinês de desenvolvimento, vamos ver o que aconteceu no mundo, o que deu certo, o que deu errado, e montar um projeto soberano. Defesa das empresas nacionais, as empresas estratégicas que não podem ser privatizadas, energia, petróleo, energia elétrica, água, os portos. Você sabe que os Estados Unidos só tem porto público, praticamente? Nós estamos entregando tudo. Por que o Lula e o governo do Lula vendeu o porto de Paranaguá, que é o segundo mais importante do Brasil? Vendeu agora para um grupo econômico chinês. Por quê? Para quê? Não, vendeu para um grupo americano. Um grupo americano que não é nem uma sociedade de capital aberto. É um grupo privado. Então é isso. E quem é que vendeu? Quem vendeu foi o Lula, que apoiou o rato. É a aliança do rato e do Lula. Eu acho o discurso do Lula muito bacana quando eu assisto às vezes. Mas, além do discurso, não tem rigorosamente nada. Um exemplo clássico dessa questão do belo discurso e do descolamento da realidade é a posição que o Lula tem hoje sobre o que acontece no Oriente Médio e o genocídio do povo palestino. Ele faz críticas muito duras e é muito assertivo, mais do que qualquer outro líder no mundo, inclusive. E vende combustível para Israel. Mas é isso, mas ao mesmo tempo não rompe relações com Israel e a Petrobras vende combustível. Essa contradição, você acha que hoje explica exatamente o que é o governo Lula? Isso é uma revelação do que o Lula sempre foi, ou isso lhe surpreende diante de tudo que você conhece do Lula? Eu acho que é o Lula. É o Lula. Não vejo desvio algum do comportamento dele. Porque o discurso é eleitoral. O discurso é eleitoral. A chacina dos palestinos não pode ser aceita por ninguém. Daí a Petrobras, sob o comando do Lula, vende combustível para Israel. Vende combustível para bombardear Gaza e o mundo. Não tem cabimento isso. Não tem cabimento algum. Nenhum cabimento tem isso. Essa guerra é uma estupidez. Eu, por exemplo, eu fui formado no horror ao antissemitismo absoluto. Eu acho que era a praga da humanidade. Mas o que é hoje o sionismo, se não uma réplica do antissemitismo em Gaza? Sim. Agora, isso não vai me fazer um antissemita. O Israel é uma coisa, o judeu é uma coisa e o sionismo é outra, verdade. Requião, você quando era governador, isso eu falo de cátedra porque eu fui convidado por você e pelo Beto Almeida a participar de programas na TV estatal do Paraná. Você prezava muito Brasil Nação. Brasil Nação, exatamente, era o programa Brasil Nação, é um ótimo programa. Você prezava muito a comunicação estatal, a comunicação pública e a necessidade do governante usar isso com o máximo de proveito possível, em detrimento dos interesses da comunicação privada, das emissoras privadas. Isso não acontece no governo Lula. Assim, a empresa Brasil de Comunicação, a EBC, ela é completamente escanteada e que se viu agora nesse último evento é de que, de fato, ele privilegia o contato, a relação com empresas privadas. Por que a comunicação pública
não ganha espaço no governo Lula, que é um governo do PT, um governo que deveria ser popular e voltado justamente para isso. Eu fui um dia bater um papo com o Lula no Palácio. E ele ficou entusiasmado com o que eu falei da comunicação do Estado do Paraná, da TV educativa, Projeto Brasil Nação e tudo isso. E ele disse, nós podíamos fazer vai conversar com o Zé Dirceu, Requião, suba aí. Eu subi e fui conversar com o Zé. E o Zé me disse o seguinte, nós já temos uma televisão, Requião. Já temos uma televisão? Qual é? A televisão do Estado? Não, a nossa é a Globo. E daí? E daí? Era a visão. Acabaram engolidos pela TV Globo, né? Acabaram engolidos. Mas pelo jeito, não aprenderam, né? Está dando entrevista e tudo, tá bonitão. Tá bom. Vem cá, outra coisa que eu queria esclarecer. Você está entrando no PDT, e o PDT teve recentemente no olho de furacão, que foi o escândalo do INSS, que resultou, né, o escândalo do INSS, para quem não lembra, que foram saques feitos nas contas de aposentados e pensionistas sem permissão dos mesmos. E o ministro da Previdência, que era o Carlos Lupe, que era presidente do PDT, acabou sendo demitido no rastro dessa história. Essa relação no PDT, ela não é bastante confusa também por conta de experiências como essa, de situações como essa dentro do partido? Leandro, o INSS está corrompido por dentro institucionalmente. Não tem nada a ver com o PDT, o escândalo que aconteceu. Evidente que você pode encontrar um deputado do PDT envolvido nisso e de qualquer outro partido também. Mas é uma corrupção endêmica. Nada a ver com o Lupe. Rigorosamente nada. Quer dizer, você acha que ele não teve nenhuma culpa naquele 2 anos e meio, as coisas acontecendo? É a corrupção interna do PDT. Mas ele não sabia dessa corrupção. Ele não sabia. Talvez tenha faltado informação, alguma prática administrativa mais dura, mas não tem nada, rigorosamente nada, o Lupe a ver com isso. É a corrupção interna do INSS. E como é que você combate a corrupção interna do INSS nesse seu projeto nacional desenvolvimentista? Qual que é o plano para a Previdência? Como eu fui governador do Paraná. Jogo sério, transparência absoluta e dureza na administração. Não vejo grande dificuldade nisso. Agora, a Previdência tem que ser restabelecida, né? Eu fico meio preocupado com o projeto de Previdência do Ciro, aqueles 3 sistemas e tal. Temos que debater isso muito bem. O trabalhador tem que ter direito à Previdência, e essa conversa mole do mercado financeiro de criar mais fundos de capitalização para resolver o problema da Previdência não me convence. Requião, me corrija se eu estiver errado, mas quando você estava saindo do PT, decidiu sair do PT, ou um pouco antes, tentaram lhe cooptar, lhe oferecendo, se não me engano, um cargo no Conselho de Itaipu, e você respondeu de maneira bastante veemente contrário a isso. Esse é um outro assunto que volta e meia vem à tona, quer dizer, esses processos de cooptação dentro dos governos, não só do PT, a partir desses cargos, dessas sinecuras que são estabelecidas dentro do Estado. É possível acabar com isso e não acabar com a política fazendo isso? Claro que é. No caso da oferta a mim, eu não queria cargo algum no governo. Eu queria, como governador 3 vezes, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, vendo o liberalismo liquidar países no mundo inteiro, dar opinião. E, de repente, me oferece uma mentira. A Gleisi vai na minha casa e diz: Requião, o presidente Lula quer te convidar para ser o presidente do Conselho de Administração de Itaipu. Esse troço não existe, Leandro. O presidente do Conselho de Administração de Itaipu, quando presente, é o ministro da área do Brasil ou o ministro da área do Paraguai. E quando os ministros não estão presentes, é o diretor-geral de uma ou de outra alternativamente. Então, é uma vigarice. Depois me chegaram a me trazer a ideia de ser presidente do Conselho de Administração da Eletrobras privatizada, com um salário de R$200 mil por mês. Daí eu os mandei, em termos, a puta que pariu.
A sua relação com o PT acabou. Eu lembro quando saiu bastante magoado do PT, enfim, reclamando da maneira como foi tratado pelo PT. Eu lembro que você tinha uma crítica também muito específica à Gleisi Hoffmann, que foi presidenta do PT até pouco tempo e é do Paraná. Assim, por que você não se adequou, Requião? Ou então, por que o PT não se adequou ao Requião dentro do Paraná para fortalecer essa estrutura de esquerda a partir do PT do Paraná? Por que deu errado lá? Bom, eu acho que eles acreditavam que o Lula ia ser um sucesso absoluto. Esse sucesso colocaria o PT numa situação eleitoral excepcional. Não aconteceu isso, não queriam saber de Requião. Eu fui governador 3 vezes, eu tinha voto. Eu fui senador 2 vezes. Eles não queriam saber da minha presença e da minha opinião. Isso funcionou também. Agora, por outro lado, as minhas ideias. Soberania, nacionalismo, valorização do país não serviam a eles. É um troço horrível o que eles estão. Agora, você não vai me cobrar da afirmação, que eu faço com tranquilidade, porque o PT tem gente muito boa. Tem quadros excepcionais. Mas eu, por exemplo, ligo a televisão hoje e vejo o meu amigo Lindbergh e a Gleisi defendendo a taxa Selic. É possível tolerar isso? Depois de tudo que eles disseram e fizeram, inclusive comigo, no quando era senador. É possível tolerar isso? Não é. Não é. Sobre então, isso, é um partido de direita mesmo. É um partido que aderiu à direita em função dos empregos dos cargos. Sobre isso, foi importante, legal você ter falado sobre isso, porque essa questão da taxa Selic, do aumento da taxa de juros e tal, ela primeiro, depois que o Roberto Campos Neto, enquanto estava na presidência do Banco Central, ele era demonizado pelo PT, ele era insultado pelo Lula, pelo Lindbergh, pela Gleisi, era insultado como o Roberto Campos Neto, então presidente do Banco Central. Depois que ele saiu, a taxa Selic continuou aumentando. E a justificativa básica desses aumentos é de que o Galípolo, o atual presidente, não tinha como mudar isso porque ele caiu numa armadilha montada pelo Roberto Campos Neto, que até hoje ele não consegue modificar isso porque a estrutura deixada pelo Roberto Campos Neto foi tão perversa que não há outra solução se não aumentar a taxa de juros. Mentira absoluta, Leandro. Mentira absoluta. Eles têm a maioria absoluta dos membros do Conselho do Banco Central. Só tem um lá que ficou da época do Bolsonaro. Não tem nada disso. É a mesma posição. É a mesma posição. Estão fazendo o mesmo jogo. É o jogo do capitalismo financista. Olha, o Brasil cresceu para burro até 1980, lembra? Nós éramos industrialmente superiores aos tigres asiáticos, Malásia, China, Coreia. Hoje nós não somos nada mais perto deles, porque entramos no jogo do capital financeiro e o jogo lá é o mesmo. Esse é o governo do Lula. O Lula faz discursos maravilhosos, mas o governo não tem nada a ver com o discurso que ele faz. O que ele vai fazer agora com o Trump? Nada. Não vai fazer nada. Não vai declarar guerra aos Estados Unidos. Mas veja bem, nem foi contra o Brasil esse troço. Não foi referência ao Bolsonaro e tal, foi um acessório colocado num discurso generalizado em relação aos BRICS. É o mesmo discurso para todos os países. Foi um jeito de dar uma porrada aqui e ver como é que eles respondiam, o que fariam. Sua opinião dos BRICS, qual é, Requião? Você acha que vai se tornar uma aliança militar, por exemplo, contra o Ocidente em algum momento? Não. Porque é muito heterogêneo, né? São países de organização interna muito heterogênea. Mas é interessante porque acaba com a hegemonia da economia no mundo. É a multipolarização da economia do planeta. Por isso ele é positivo para burro. Eu acho que o Lula não gosta do Trump. O Lula sabe por que puseram ele na cadeia aqui. Mas ele não tem nada contra o capitalismo financeiro. Nada. O jogo interno dele é a favor. E essa aproximação que, se não me engano, iniciou com o Zé Disseu, que deixou você muito chateado
com o Ratinho Júnior, governador do Paraná, que é um governador de extrema-direita, que é extremamente deletério para os interesses dos trabalhadores, mas o PT mantém uma aproximação até pouco sutil. Essa aproximação... Na época da campanha, eles queriam que isso. O Zé veio aqui e clandestinamente foi jantar com o Ratinho. E daí fizeram uma aliança com o PSD. Eu tive informação de empresários pesados aqui do Paraná que foram a São Paulo. No acordo com o PSD, tinha uma cláusula fundamental: marginalização absoluta do Requião. Agora, veja, não é marginalização do Requião, é a marginalização das propostas nacionalistas. Eu fui governador. Eu evitei a privatização da Copel, que estava sendo feita pelo Jaime Lerner. Eu fiz um governo popular extraordinariamente eficiente. Eu baixei tarifas de energia no interior do estado inteiro para garantir emprego de empresas que concordassem num acordo com o estado do Paraná, pagariam menos energia, mas manteriam e aumentariam o número de trabalhadores. Eu fiz um governo popular que deu certíssimo. Agora, depois, pau de todo mundo, né? Eu sou agredido pela comunicação do Paraná dia e noite. O Ratinho tem 48 rádios no Paraná e tem algumas televisões. E eu nunca mais fui chamado para dar uma opinião num meio de comunicação do Paraná. O Requião é o perigo, porque o Requião é a favor do nacionalismo, é a favor das propostas das empresas nacionais. O Requião é a favor do Porto de Paranaguá na mão dos interesses do Estado do Paraná e não vendido a empresas econômicas que nada tem a ver com o nosso desenvolvimento. Como é que se explica, Requião, à luz da história da política do Paraná, inclusive à luz da sua história como protagonista dessa política, que hoje o candidato, segundo as pesquisas, que está na frente para ser governador do Paraná seja o juiz Sérgio Moro, o senador Sérgio Moro? Globo, a favor, as rádios todas a favor, e o Ratinho querendo lançar outro. Mas não acredita muito nessa vantagem do Sérgio Moro. Não acredito muito nisso. Por quê? Porque em todas as pesquisas que eu fiz, eu sempre estive na frente dele. Eu não sou candidato a governador agora, mas eu acho que é mais um jogo de marketing do que a realidade das pesquisas. E o senhor... O Moro tem problemas pela frente que tem que resolver, né? Aquelas acusações de desvio de dinheiro, de desvio de obras de arte, aquilo tudo é pesado. Ele pode ser punido de forma pesada pelos tribunais. E assim, quando se fala, o Paraná se tornou uma referência muito do reacionarismo na política brasileira, por conta da Lava Jato, a República de Curitiba, Deltan Dallagnol, Moro. Você tem a dimensão exata do que dessa mácula hoje na política paranaense? Quer dizer, de que maneira você degradou a política paranaense ao ponto dela ser reconhecida hoje nacionalmente como um ambiente ultra-reacionário? Não é verdade, Heleno. Eu não sou reacionário, muito menos ultra-reacionário. E eu ganhei 3 vezes o governo do Estado. E eu não estou falando de você, claro. Né? Da República. O que acontece é que o PT fez uma aliança com o PSDB e com os reacionários do Paraná, e não houve mais nenhuma crítica a esse pessoal. E o PT, que fez o pedágio absurdo, entregou o primeiro lote do pedágio, aqui o Lula entregou para as Ilhas Caimã, para um grupo de investimento das Ilhas Caimã. Isso é uma piada ridícula. E depois vendendo o Porto de Paranaguá, vendendo o Copel, vendendo Sanepar, vendendo Celepar, e com apoio do governo e dessa massa da comunicação inteira. Então, ninguém tem informação sobre o que acontece. É esse o problema. É o que eu te disse. Alguém sabe no Brasil que o Lula vendeu os poços de petróleo ao lado da margem do Amazonas? Ninguém sabe disso, rapaz. Ninguém sabe disso. Então... Pois é, nós aqui falamos no Farol Brasil, mas aí foi bom que você me deu uma deixa. Existe uma mídia tradicional, comercial, golpista, né? TV Globo, Record, Bandeirantes, que é muito conhecida. Eu lembro, inclusive, eu lembrava disso quando era professor em sala de aula, para lembrar um episódio seu, você eleito governador e dando uma surra em cada um dos repórteres que ele falava alguma coisa, e você lembrava o que a emissora dele tinha feito.
Na campanha. Que mentira tinha na campanha, né? E assim. Fizeram o diabo para tirar do processo. Eu lembro, um negócio fora do comum. Agora, assim, essa mídia comercial, ela está sendo bajulada pelo governo, e há uma outra mídia, que você sabe que essa é uma mídia que se designou como mídia progressista, que foi muito importante no combate ao bolsonarismo, mas que rapidamente se transformou numa mídia governista e que perdeu o senso crítico. Resta muito pouco, eu acho que é por isso que você está falando, quem é que sabe o que aconteceu na margem equatorial? Porque, modestamente, aqui no Farol Brasil, nós fizemos várias lives falando críticas muito, muito pesadas em relação a isso. Mas o fato é que na mídia tradicional e na mídia progressista e governista, esse assunto sumiu. Esse processo de cooptação... Isso me entristece muito. Isso tende a piorar, esse processo de cooptação das mídias no Brasil? Bem, com a polarização de governo, eles querem manter o poder. Então, aceitam a política do Galípolo e do Roberto Campos. Do Lula. É esse o problema. Está faltando o projeto nacional no país. Projeto nacional simples, curto, que possa mobilizar a opinião pública em massa. É o que eu acho que nós podemos tentar no PDT. Não se trata de quem é candidato, Leandro, mas de para que temos um candidato. Tá. Você será candidato a quê, Requião? Sei lá. Eu já fui governador. Mas será candidato? Provavelmente. Mas não é o objetivo da minha vida. O objetivo da minha vida era ter um projeto nacional e ver o Brasil entrar nos eixos. Você tem, se não me engano, 83 anos. Você está com a disposição total de mesmo enfrentar outra campanha política, ser governador, ser senador, pegar 8 anos de mandato, enfim. A idade não lhe preocupa de uma maneira alguma? Não, eu sou um menino de 84 anos. 84, não 83. Estou fazendo uma entrevista com você agora, sofrendo com uma herpes zoster. Que me faz... Nossa, que é muito dolorida, né? Muito dolorosa, né? Eu estou sofrendo com ela. Mas estou conversando com você. Porque é incrível isso, porque eu sei que a herpes é muito dolorosa, muito dolorosa. Mas você está se tratando e está, enfim... Não tem tratamento. Virose? Não. Tem que esperar passar isso? Tem que esperar passar. Que bom. Então vou chamar aqui a Thalita para... Né? Você já falou com a gente aqui muitíssimo. Vamos ver aqui com a Thalita quais são os superchats que tem, para deixar depois o companheiro Requião dar uma descansada, porque, pô, não sabe essa da herpes. Tá bom, vamos lá. Mas olha só, Cristine... Veto de soberania nacional. Senão, nós vamos ficar nessa polarização tola. E o governo do Lula é de direita, rapaz. Qual é o ministro de esquerda que tem no governo do Lula? Não, acaba até com essa conversa de esquerda. Qual é o patriota? Qual é que está pensando no Brasil e no povo? Não tem. Rigorosamente não tem. Então, nós estamos numa situação que reclama que a gente não se acomode apesar de tudo. É por isso que eu, com 84 e com herpes zoster, cobreiro, né? Chama-se. O povo chama de cobreiro. Estou aqui, é o cobreiro, né? É. O antigo cobreiro, verdade. Vamos lá, Thalita, tem algumas mensagens aqui. A Cristine diz o seguinte: queria que você fosse governador do Paraná, não aguento mais a direita. Tema também diz: viva o governo neoliberal de Lula, abaixo a direita e a família Bolsonaro. É Lula 2026. Leonardo Lopes. Qual é a diferença do governo do Lula e o governo do Bolsonaro? Qual é a diferença do Guedes e do Haddad? Eu acho até que nas últimas entrevistas que o Guedes deu, ele está à esquerda. Requião, o Leonardo Lopes diz: se Requião for para o PDT, Ciro e ele são fortíssimos. 16 em Brasília, eu assino a minha ficha do PDT. Eu e o meu filho, o Maurício, que é deputado. Tá bom. Aqui o Sidney Hilário pergunta: o que Requião pensa sobre a Avibras? Se eu digo a você que eu sou nacionalista, você quer que eu pense o quê? Pois é. E a Telebrás, e a Eletrobras, que não foi reestatizada, era uma promessa de campanha do Lula, Requião? Além de não ter sido reestatizada,
Eu entrei com uma ação popular para devolver ao Lula os poderes que ele tinha como presidente da República. É o primeiro passo para a retomada da Eletrobras. Você sabe que o tal do Messias, que é o procurador-geral, entrou aqui pedindo para paralisar a ação, que o governo não tinha interesse nisso, que eles iam fazer um acordo. E fizeram, eu, que estava ganhando o processo, vi sustado o processo inteiro a pedido do governo federal. Você quer que eu pense o quê dessa gente? Triste. O que mais, Thalita? Bom, também aqui tema diz: PDT na Bahia é fascista, dominado por baixo. Grampinho, aí não entendi se está direcionando a alguém. Grampinho é o apelido do ACM Neto. Grampinho. Uhum. Sim, eu acho que temos um partido pela frente para ajudar a reconstruir. E eu acho que é isso que o Lupe espera quando nos convida para ingressar no PDT. Dar nova estrutura no partido, fazer o partido discutir o Brasil. E para isso o Ciro Gomes é fundamental também. Bom, aqui o Leonardo Lopes também diz: é só ler o PND, Requião. Tá lá o que você disse. E é a Plano Mônica Nacional de Desenvolvimento, é um plano liberal. É um plano absolutamente liberal o projeto de governo do Lula. Não precisa ir mais além. Por falar nisso, lhe surpreende que o governo Lula III não tenha movido uma palha para tocar a reforma agrária do Brasil? Não quer saber de reforma agrária, não quer saber de nada disso. Ele quer saber da manutenção no poder. E teve um apoio do MST durante seu período de prisão simplesmente fantástico. Né? Fantástico. Eu apoiei o Lula. E, olha, eu não me arrependo um milímetro de ter apoiado o Lula. E nas mesmas circunstâncias eu estaria de novo desse lado. Eu não ia ficar do lado do governador de São Paulo. A empresa que comprou o Porto de Paranaguá é a Cargill, que é de uma família, de duas famílias. Ela não é nem de capital aberto. Deixa eu ver se é possível isso. E nós, no governo, em 3 governos, eu fiz o diabo para manter essas coisas na mão do Estado. Cai no governinho do Lula sem uma notícia. Sem uma notícia num jornal nacional. Venderam o troço. Venderam a empresa inteira. Tem cabimento isso? Há um acordo entre a Globo, entre o Lula. Então você me perguntou por que o Lula não deu numa rede pública? Porque ele preferiu as perguntas da Globo. Sim. Perguntas cretinas, né? Muitas delas. Pois é. Então, a situação é essa. Nós temos que ter um projeto nacional. Senão, nós vamos ver o Brasil caminhar, quando muito, nessa disputa Estados Unidos e China, e ser servil a um ou a outro, sem ter nenhum interesse nacional prevalecendo nos acordos que vem a fazer solidariamente com os países do mundo. O que mais, Thalita? Aqui, Mônica Gonçalves. Requião, quem financia sua campanha eleitoral? Como é o nome dela? Mônica Gonçalves. Mônica, eu aceito a sua contribuição. Não terei outro além de você nesse momento. E aqui um último comentário da Juliana da Silveira, que diz: Requião foi o único político que me fez votar no PMDB na vida. No momento, ele era o candidato. Muito respeito à sua história. Olha aí. É isso, então. Olha só, Requião, prazer enorme. Como sempre, não deixa nunca de me surpreender a sua disposição para a luta política, que é uma coisa que eu sim, que a gente aqui, eu e Thalita, e todos nós aqui fora do Brasil, o que mais a gente pede não é nem exatamente que se tome uma posição ou outra, mas que se faça a luta política, né? Porque não se faz mais a luta política, simplesmente se abandonou a luta política, né? Por um projeto eleitoral cada vez mais arrastado. Então, eu agradeço muito a sua presença, fico sempre muito surpreso, muito feliz em saber que você não abandona nunca a luta política, viu? Não, eu tenho uma experiência danada. Eu fui governador 3 vezes. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu fui presidente das seções brasileiras do Parlatino e do Parlasul. Escritório no Panamá, escritório em Montevidéu, no Uruguai. A minha sede do Parlatino era em Bruxelas, na Bélgica. Fui co-presidente, tinha um presidente
o presidente espanhol e o presidente brasileiro, era eu o brasileiro. E essa experiência eu tenho que usar, tenho que colocar essa experiência e mostrar o erro que o liberalismo está cometendo no mundo, o que ele fez na Europa. Você veja, a Grécia não existe mais como país, ela foi simplesmente destruída. A economia da França foi para o beleléu, a da Espanha também. Nós temos que evitar que isso aconteça e precisamos de um projeto nacional. Para nada de radicalismos insustentáveis, Leandro. Nós temos que ter um projeto sustentável. Nós temos que ter um projeto que seja o ideal para o país nesse momento, sem radicalismo que levam à insustentabilidade do processo. Claro, aproveitando as experiências de todos os países do mundo e escapar dessa guerra polarizada entre China e Estados Unidos. Se você perguntar de que lado eu estou nessa guerra, em função dos resultados do monopólio americano, eu sou chinês, mas eu não quero entregar o Brasil para a China. Eu acho que a nossa solução não é entregar o nosso território para a China, plantar alimentos sem nenhuma retribuição tecnológica sobre o que ela conseguiu nos últimos anos. Agora, que é possível, isso é, mas não com essa conversa mole, uma conversa mole do Lula. Olha, eu gosto muito do Lula, pessoalmente. Eu acho que ele é um sujeito que teve um desafio de vida, saiu lá do sertão, se transformou em presidente da República, cresceu, passou miséria, foi boia fria, ele não foi, mas foi operário, desempregado e tudo isso. Tem uma admiração profunda, mas não tem projeto nacional e está virando uma brincadeira pelo poder. E fico num horror quando vejo antigos companheiros que comigo militaram no Senado, e eu fui senador 2 vezes, estarem apoiando hoje a Selic. A Selic é assim mesmo, não teve outro jeito, a Gleisi, o Lindbergh faria. Que coisa triste. Espero que isso mude num determinado momento, mas para mudar tem que ter um projeto. Tá bom, então. Muito obrigado. Obrigado, Requião, pela sua presença, pela entrevista. Viu? Sempre uma honra muito grande ter você aqui conosco, tá? Volte sempre. Eu que agradeço. Mas deixa eu te dar mais uma informação. Por favor. Quem inventou o financiamento público de campanha, entre outros, fui eu, que era uma maneira de criar um fundo em que os partidos pudessem lançar candidatos sem depender do capital financeiro que financiava e patrocinava candidatos e mandava nas suas ideias. Mas isso depois se transformou naquele absurdo, né? Foi aumentando e acabou, inclusive, vigindo o capital financeiro e ainda deram licença, o capital público, mas ainda deram licença para o capital financeiro se acrescentar a isso. Perdemos a parada. Eu jogava nesse time do capital público com a Vanessa Lindbergh, a Vanessa Graziotin, fui companheira nisso. Graziotin. Então, é por aí, mas a gente não pode desistir. Vamos brigar por um projeto de Brasil soberano. Tá certo, então. Muito obrigado, um grande abraço. E melhoras, viu? Melhoras aí para você. Eu espero, mas você sabe que não tem prazo isso, né? Ah, é? Pode Quer dizer, não ser rápido tem... e pode ser lento, mas é um horror. Você já Eu espero que você... faça vacina contra a herpes. Não queira Existe, nunca né? pecar isso. Vai no laboratório amanhã e se vacine. Você está na idade certa para a vacina. Vou fazer isso, eu vou fazer. Vai Eu agora mesmo. fiquei com medo, vou fazer. Um abração. Obrigado, Requião. Um grande abraço, viu? Tchau, Tchau, ótimo Requião. fim de Até a semana. Tchau, próxima. tchau.